Bom dia. Com a permissão do Sr. Presidente do Congresso, declaramos aberto o 15º Congresso Nacional da Adfercit. Tomam lugar na mesa o Presidente do Congresso, Dr. Pedro Cisa Vieira, e os Presidentes dos órgãos sociais da Adfercit, Engenheiro Tomás Leiria Pinto, Presidente da Direção, o Dr. Luís Filipe Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o Engenheiro Ernesto Martins de Brito, Presidente do Conselho Fiscal. Vai agora tomar da palavra o Sr. Engenheiro Tomás Leiria Pinto, Presidente da Direção da Adfercit. Sr. Presidente do Congresso, Dr. Pedro Cisa Vieira, Srs. Presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da Adfercit, Dr. Luís Filipe Pereira e Engenheiro Martins de Brito, Senhoras e Senhores convidados, Senhores congressistas presenciais e online, e permitam uma especial saudação àqueles que a partir de Angola nos estão a acompanhar, nomeadamente a nossa recente irmã gêmea, a ATECFA, a Associação dos Técnicos Ferroviários de Angola. Minhas senhoras e meus senhores, faz agora precisamente 2 anos que, num contexto já marcado pelo início da pandemia, aqui realizámos na Fundação Gulbenkian o nosso 14º Congresso Nacional, exclusivamente na modalidade online, tendo então como tema central uma mobilidade sustentável para todos. Com o Dr. Luís Filipe Pereira como Presidente do Congresso e com a contribuição de um vasto leque de moradores e oradores, tivemos então a oportunidade de refletir sobre um alargado conjunto de temas, designadamente a interoperabilidade ibérica e a interoperabilidade europeia no contexto do Corredor Atlântico, a mobilidade e os transportes no quadro do PNI 2030 e as previsíveis mudanças a antever, a importância dos transportes públicos no contexto desejável da modalidade sustentável, a indispensável descarbonização do setor dos transportes, como imprescindível contributo para a neutralidade carbónica a alcançar em 2050, a importância do hub portuário na competitividade da economia portuguesa e a desejável aposta no desenvolvimento das plataformas logísticas multimodais ligadas aos portos, o transporte aéreo e as infraestruturas aeroportuárias no pós-Covid e na imprescindível necessidade de recuperar o setor como eixo estratégico do país. Passado que foi o tempo difícil e diferente que atravessámos, aqui nos voltamos a encontrar, apostados que estamos na continuidade do debate técnico, na confrontação de diferentes pontos de vista, na necessidade de corrigir procedimentos e modelos dificilmente compatíveis com os desafios que o setor da mobilidade e transportes enfrentam, nomeado ao nível do ecossistema ferroviário. O presente contexto que Portugal atravessa, onde a transição digital, a transição energética e a disrupção tecnológica serão fatores decisivos na resposta a encontrar à reconhecida falta de competitividade da economia portuguesa, no quadro da reflexão que fizemos sobre o Congresso da Adfercit, estatutariamente previsto precisamente para 2022, a direção, no início deste ano, tomou 2 importantes decisões. Primeira, colocar como tema central do seu Congresso aumentar a competitividade ao nível da mobilidade, logística e transporte ferroviário. Segunda decisão, convidar para Presidente do Congresso o Dr. Pedro Cisa Vieira, que prontamente não só respondeu afirmamente ao convite, como abraçou o desafio com notável empenhamento e entusiasmo. As posteriores reuniões, sucessivamente alargadas aos associados da Associação, mas igualmente aos quadros e técnicos das empresas e universidades e instituições ligadas ao setor da mobilidade e dos transportes, permitiu a definição de 5 temas considerados prioritários e que neste Congresso irão ser debatidos. Primeiro, o enquadramento legal e institucional, visando agilizar os procedimentos dos concursos públicos e reduzir o nível de litigância existente e a capacitação e incorporação do valor como forma de maximizar a contribuição do futuro Plano Ferroviário Nacional. A logística
e os impactos resultantes da transição energética e tecnológica em curso, avaliando-se as condições que permitam ao modo ferroviário ser competitivo no transporte de mercadorias. Terceiro, a necessidade de ser assegurada uma mobilidade sustentável e o papel estruturante que o modo ferroviário poderá desempenhar nas áreas urbanas. Quarto, a definição de uma estratégia para o modo ferroviário, no contexto do Plano Ferroviário Nacional, enquanto documento estratégico para o futuro desenvolvimento da rede ferroviária no horizonte de 2050. E, finalmente, o último e quinto tema que iremos amanhã discutir e ouvir será a prevista ligação Porto-Lisboa para uma duração de 1h15, analisando o respectivo percurso, o calendário de faseamento e o modo de financiamento. Esta, pois, a razão de estarmos aqui hoje. A ADFERCIT, enquanto associação aberta e interessada na participação de todos os quadros, técnicos e empresas que querem colocar o seu saber, experiência e dedicação ao serviço da mobilidade e dos transportes, agradece a vossa presença, em particular ao Presidente do Congresso, que conseguiu mobilizar este notável conjunto de oradores que se disponibilizaram a refletir sobre os referidos 5 temas escolhidos. Igualmente é devido uma palavra de reconhecimento ao conjunto de patrocinadores sem os quais não seria possível organizar este Congresso. Particularmente focados no Plano Ferroviário Nacional, apresentado no passado dia 17 no LNEC, cujo processo de discussão pública foi iniciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, com um convite para um amplo e profícuo debate, cabe-nos agora a responsabilidade de responder em tempo ao desafio que nos foi lançado. No decorrer da fase de auscultação para a elaboração deste Plano Ferroviário Nacional, conforme deliberação da ADFERCIT de outubro de 2021, já tivemos a oportunidade de dar o nosso contributo e elegendo 4 fatores-chave de visão estratégica e agora relembramos. Maior conectividade da rede, sempre que socialmente útil, maior e melhor intermobilidade com outros modos, maior capacidade e resiliência da rede como condição para a política europeia de liberalização dos mercados, mas de forma proporcional ao risco e incerteza do longo prazo, maior harmonização com as cadeias logísticas de abastecimento e exportação, atendendo à posição de Portugal na geografia económica mundial. Como apontamento final, relevámos a importância do modo ferroviário ser um veículo estratégico para promover a transição energética, a descarbonização do setor dos transportes e a mobilidade sustentável. Para viabilizar estes objetivos, torna-se indispensável potenciar as suas vantagens competitivas e melhorar a função e utilidade associada à sua disponibilidade, através de investimentos na qualificação da infraestrutura e na construção da linha de alta velocidade no corredor Porto-Lisboa, ações geradoras de atratividade necessária à utilização massiva dos comboios nas deslocações efetuadas em Portugal. Numa altura em que, além das disponibilidades financeiras resultantes do PNI 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência, se torna crucial colocar no terreno os objetivos consagrados neste plano ferroviário, importa aproveitar também este Congresso e este período de discussão pública para nos interrogarmos sobre a capacidade existente para executar este Plano Ferroviário Nacional. No nosso entender, vai faltando tempo para concretizar o que importa fazer e o que é particularmente grave quando existem meios financeiros disponíveis. Muito obrigado. Vai agora tomar a palavra o Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira, Presidente deste 15º Congresso Nacional. Muito bom dia a todos. Cumprimento a Comissão Organizadora do Congresso e os membros dos órgãos sociais da ADFERCIT, a quem agradeço vivamente o convite que me dirigiram para ser o Presidente deste 15º Congresso. E o tema não podia ser, a mim, particularmente tão interessante como aquele que foi proposto para as discussões que vão ter lugar durante o dia de hoje e de amanhã. Aumentar a competitividade.
Aumentar a competitividade não só do sistema de transportes em si, mas pensar como o sistema de transportes podem contribuir para o aumento da competitividade da economia portuguesa. E é isso que, em síntese, nos propomos discutir. Foi nesse contexto que pensámos os temas de cada uma das sessões que vão compor este Congresso e também que dirigimos os convites aos moderadores e aos oradores que vão participar nessas discussões, esperando que delas possa surgir melhor esclarecimento de cada um de nós, melhor contribuição para os debates que o país tem neste momento em curso. Aumentar a competitividade da nossa economia através do sistema de transportes significa, obviamente, conseguir assegurar um menor custo do transporte de mercadorias e de passageiros relativamente àquilo que, neste momento, o país consegue oferecer aos atores económicos. Por um lado, contribuir para essa redução de custo, mas fazê-lo também no contexto em que, por toda a Europa, por todo o mundo, procuramos reduzir a intensidade carbónica das nossas economias e, por isso, também reduzir a intensidade carbónica do sistema de transportes. Este aspecto não pode deixar de estar presente no contexto em que procuramos criar melhores condições para uma economia mais competitiva. Mas um segundo tópico igualmente importante é pensar de que forma os investimentos que vamos inevitavelmente ter que fazer nas nossas infraestruturas e sistemas de transportes podem, por si só, também contribuir para o crescimento da economia portuguesa. Há uma grande diferença entre fazer um investimento significativo com recursos nacionais ou recursos que a União Europeia coloca à disposição do país e utilizá-los para aumentar importações de equipamentos, de serviços, de engenharia, ou, pelo contrário, convocar um ecossistema nacional de empresas portuguesas ou aqui instaladas que possam aumentar o valor acrescentado de cada investimento público que se faça neste contexto. E esta é uma questão muito decisiva. Nós sabemos que, em média, por cada euro que se investe em Portugal, 60% são importações. Aumentar o valor acrescentado nacional do investimento público ou privado que tenha que se fazer passa por criar as melhores condições para que o tecido económico nacional, para que a nossa engenharia, para que os nossos serviços mais qualificados possam participar desse esforço de qualificação. Neste momento, há duas grandes oportunidades que, na reflexão sobre estes dois grandes temas, sistemas de transportes como fator de competitividade da economia e capacidade de participação nacional no investimento que tenha que ser feito, há dois grandes fatores, dizia eu, que são importantes neste contexto. O primeiro é que, de facto, durante a próxima década, o país tenha à sua disposição recursos de dimensão muito significativos, de origem nacional, mas sobretudo europeia, para investir nos sistemas de transportes. Entre a conclusão do Plano Ferrovia 2020, que já com projetos bastante adiantados, entre os projetos que estão pensados no âmbito do PNI 2030 e que têm uma componente muito forte ao nível dos transportes, entre um PRR que tem um esforço significativo ao nível de investimentos dirigidos à descarbonização da nossa economia e da nossa sociedade. E ainda também do planeamento dos próximos tempos, a dimensão dos recursos que podem ser dirigidos ao setor dos transportes é muito significativo. Mas, em segundo lugar também, está em curso, ao nível global, uma recomposição muito grande das cadeias de valor, das cadeias de abastecimento globais. A Organização Económica Mundial, que nos últimos 30 anos favoreceu uma hiperglobalização, facilitando a liberdade de circulação de mercadorias e de capitais, levando a uma deslocalização da produção de bens para outras geografias mais longe dos centros de consumo, está neste momento, de alguma maneira, a ser reequacionada. E, independentemente do que venha a ser o desenho futuro da economia mundial, percebe-se já que há uma tendência de reaproximação dos centros de produção de bens para os locais de consumo. Nesse sentido,
uma tendência que já se faz sentir no nosso país é da capacidade de atrairmos investimento industrial, investimento em capacidades de maior valor acrescentado ao nível dos serviços que permitam servir os mercados europeu ou norte-americano. Para que possamos beneficiar destas circunstâncias como uma oportunidade de ajudar a um maior crescimento da nossa economia, para que possamos, teremos que aproveitar da melhor maneira aqueles recursos que agora estão colocados à nossa disposição para facilitar a ligação de Portugal ao resto do mundo. Ligações de dados, de pessoas, de mercadorias. Uma economia mais industrializada precisa de transportar mais mercadorias, seja para trazer matérias-primas, componentes intermédios, seja para exportar produto acabado ou produto intermédio. E é este, portanto, o contexto em que procuramos discutir estes temas. Pensando, em primeiro lugar, de que forma está a nossa administração pública capacitada para gerir, executar, concretizar, lançar, acompanhar, fiscalizar um ritmo de investimento tão grande como aquele que nos próximos tempos se anuncia neste setor das infraestruturas e dos sistemas de transportes. Mas pensando também de que forma está o setor privado capacitado para participar neste processo. Se os ritmos de execução estão casados com a capacidade pública e privada para que estes processos possam ser mais bem feitos. De que forma o nosso próprio processo de decisão institucional está preparado para acompanhar isso. Temos, em segundo lugar, uma visão que tem que ser trazida para este debate por parte dos utilizadores dos setores dos transportes. As infraestruturas de transportes, os sistemas de transportes, não existem por si. Existem para servir a sociedade, existem para servir a economia. E os principais utilizadores são, desde logo, os operadores logísticos, que têm uma visão integrada dos sistemas e das infraestruturas de transportes, e depois as próprias empresas que têm cargas que precisam de ser deslocadas e que, neste momento, já sentem, já reclamam algumas soluções que, eventualmente, podem ser, desde já, satisfeitas, independentemente de maior quadro de investimentos. Temos, depois, em terceiro lugar, uma outra componente da competitividade da nossa economia, que tem a ver com a forma como as nossas regiões, as nossas cidades, estão preparadas para um maior dinamismo. Isto significa, quer das nossas áreas metropolitanas, sermos capazes de aproveitar melhor o modo pesado de transporte de passageiros para melhorar a eficiência das deslocações dentro dessas áreas metropolitanas, e depois também uma discussão inevitável nesta altura, que é a forma como podemos assegurar melhor ligação terrestre entre os dois polos desta grande área metropolitana atlântica que o nosso país tem. Uma nova ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto, com ligações futuras depois à Galiza ou à Península de Setúbal, permitirá consolidar uma grande área metropolitana no nosso país, capaz de ter uma dimensão semelhante não apenas a outras da própria Península Ibérica, mas até ao nível europeu. Sem fazermos este investimento de forma prioritária, dificilmente conseguiremos também assegurar que temos dimensão para competir a outra escala. E, finalmente, uma visão para o futuro sobre aquilo que é o Plano Ferroviário Nacional, neste momento colocado à discussão, com uma série de projetos relativamente a infraestruturas, a serviços, etc., mas também necessitando ser questionado em todas as suas vertentes, designadamente face a mudanças tecnológicas que neste momento estão em curso e que podem levar a reequacionar a forma como pensamos a mobilidade. Nós sabemos que estamos num contexto em que a eletrificação dos sistemas de transporte já não se cinge apenas ao modo ferroviário. Nós sabemos que temos uma parte muito significativa da nossa infraestrutura ferroviária que está subutilizada, talvez com a única exceção da linha do Norte, cuja capacidade de resposta só pode ser aumentada pela construção de uma nova linha Lisboa-Porto.
mas sabemos também que na mobilidade aérea, na mobilidade rodoviária, novas tecnologias nos podem eventualmente pensar em articular de forma diferente a maneira como pensamos a mobilidade daqui a 20 ou 30 anos. E neste sentido, este Congresso está pensado para equacionar estas realidades de uma forma integrada. Falo com a credibilidade de ser promovido pela ADFERCIT. A ADFERCIT é uma associação onde se encontram profissionais do setor de transportes, empresas dos mais diversas áreas que se interessam pelos setores dos transportes, académicos e interessados na reflexão destas matérias, e têm, por isso, um interesse comprometido, mas também mais abrangente sobre estas realidades. E podemos fazê-lo também num contexto em que temos uma oportunidade acrescida para o fazermos bem. É que neste setor, e encontro aqui caras que já há várias décadas fui cruzando a discutir temas não muito distintos destes, mas neste setor deixámos passar muitas oportunidades. Há 30 anos atrás, colocou-se a questão de fazer uma nova ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto. Tomou-se então a opção pela reabilitação da linha do Norte. 30 anos depois, ainda não a concluímos, milhares de milhões de euros depois, ainda mantemos um congestionamento que impede o aumento da capacidade e do tráfego na linha do Norte. Tivéssemos tomado a decisão há 30 anos atrás de fazer uma nova linha ferroviária entre Lisboa e o Porto, teríamos libertado a capacidade da linha do Norte para mais mercadorias, mais tráfego suburbano, mais tráfego urbano de passageiros, mais serviços regionais e estaríamos a pensar na resposta a outras questões. Há 20 anos atrás, tínhamos tomado a decisão de fazer novas ligações à Espanha e à Europa, a norte, a sul, em linhas de que cumprissem o standard da UIC e que nos permitissem pensar numa nova forma de integração com a linha ferroviária ibérica e europeia. Não o fizemos então, descontinuámos alguns projetos que estavam em curso. Há 10 anos atrás, tínhamos em curso a necessidade de reforçar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa, pensando naquilo que seria a construção de um novo aeroporto em Lisboa. Não o fizemos então. Todos estes problemas continuam hoje por responder. Mas as premissas, os pressupostos, as próprias soluções tecnológicas são hoje diferentes. E, portanto, podemos, num contexto como este, tentar articular as respostas a todos estes problemas. Como aproveitar melhor as oportunidades que a recomposição da economia global oferecem à economia portuguesa? Como rentabilizar o investimento que já fizemos em infraestruturas que foram pensadas de maneira diferente e que, eventualmente, com melhor integração intermodal, melhor ligação aos nossos portos, mais intensa utilização da infraestrutura existente, melhor capacitação à volta de soluções digitais e de novas soluções tecnológicas nos permitem responder aos problemas de futuro. De que forma podemos, enfim, assegurar que o sistema empresarial, tecnológico, científico português se prepara para responder a tudo isto? Num momento em que podemos pensar e dar-lhes solução de forma integrada e não apenas por si, de forma que responda às necessidades do país mais do que satisfaça as necessidades de um protagonista ou de um operador específico de transportes ou do sistema. É este, se quiserem, o tema, o desafio para estes 2 dias. Como vos disse, temos o privilégio de contar com um naipe de oradores absolutamente excepcional que poderão contribuir muito para esta discussão, para nos esclarecer o espírito e para permitir à ADFERCIT também participar de forma mais informada nos grandes debates
que o país tem a cabo nestes setores. A todos queria agradecer muito. E queria agradecer em particular aos moderadores e coordenadores dos vários painéis que tiveram a oportunidade de dinamizar esta discussão, que connosco participaram na organização das sessões e que, estou convencido, muito vão contribuir para o dinamismo deste Congresso. A todos, muito bom trabalho, muito bons dias e tenho a certeza que viremos a interagir bastante nestes próximos 2 dias. Muito obrigado.